Olá, seja muito bem-vindo ao início de mais uma disciplina. Nessa disciplina a gente vai falar de tecnologias aplicadas, focando aí, então no banco de dados, tá? A gente vai ter um enfoque maior aí no banco de dados para o desenvolvimento de um software, certo? Então seja muito bem-vindo a mais essa disciplina. Essa é a última disciplina do curso, tá? A gente vai ter bastante coisas práticas nessa disciplina. A gente já vai explicar do que a gente vai tratar, tá? No decorrer de toda essa disciplina, então. Vamos lá para o quadro? Convido você a acompanhar comigo aí o objetivo, então, dessa nova disciplina que está iniciando agora, tecnologias aplicadas ao banco de dados, tá? Para o processo de desenvolvimento. Então, na disciplina anterior, a gente falou bastante sobre a parte de teste de software, tá? Então, o foco era na parte de teste, só que a implementação, né, ela estava já acoplada, então, né, dentro aí da parte de teste. Fiz até o esqueminha lá da teoria dos conjuntos para vocês ali, para demonstrar aquele processo que a gente entende como intersecção dos conjuntos, né? Para mostrar mesmo que definitivamente a parte de implementação ela está dentro aí também da etapa de teste. Aprendemos bastante coisa também, que a parte de teste pode ser tratada como uma etapa isolada, né, no ponto de vista que você pode trabalhar com ela, separando então ela também em subetapas. A parte da decomposição que nós vimos lá na IAP, lá na primeira disciplina, né, que é a estrutura analítica do projeto, uma das técnicas, né? A gente fazia a decomposição para ir, então, fazendo as entregas em partes. Bom, então, vamos lá para o conteúdo dessa aula. Essa aula, similarmente, né, às outras disciplinas, eu gosto de apresentar, de falar um pouquinho sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar, então, no decorrer das aulas da disciplina, tá? Vamos lá para o quadro, então. Mais uma vez, a visão geral da disciplina. Será apresentado banco de dados para um sistema simples de e-commerce, tá? Então a gente vai trabalhar aí com uma programação web, ok? Eu vou mostrar aí para vocês o sistema funcionando. Parte do sistema, né? O módulo que a gente vai atacar, na verdade, é um pedido de compra de um site que trabalha com a disponibilização dos seus produtos na web, ou seja, o conceito de um e-commerce, como qualquer produto que você compra na web, certo? E aí vamos falar um pouquinho, então, de cada conteúdo da disciplina. A primeira etapa, apresentação das ferramentas. Então você vai ver que eu vou trabalhar com algumas tecnologias diferentes, né, com algumas ferramentas diferentes. Então eu quero falar um pouco para você disso, tá? E na próxima aula eu já vou mostrar, né, na prática aqui como você faz para você trabalhar com elas, tá? Um editor de texto, para você começar então a construção dos seus códigos. Você pode utilizar qualquer editor de texto, tá? O editor de texto da sua preferência. Tem gente que, por exemplo, faz a programação no Notepad++, tem gente que utiliza o VS Code, né, que está bem na moda agora, né? Ele é um editor de texto aí bem robusto, com vários arquivos, né, com vários recursos interessantes, que passam até, né, com que ele não seja rotulado apenas como um simples editor de texto. Eu vou utilizar na disciplina aqui o Sublime, tá? Que é um outro editor de texto também bacana. Tem recursos de autocomplete, tem recursos de formatação, né, de classes. A gente vai ver aqui algumas classes, então eu vou utilizar o Sublime para edição de texto. Nós vamos trabalhar com a linguagem de programação PHP. Também fica à vontade, você pode trabalhar com qualquer outro tipo de linguagem web, tá? Então, o objetivo aqui não é falar de programação, né? O foco é mais no banco e nas funções do sistema, tá? Mas a gente, com certeza, fatalmente, a gente vai ver alguma coisa de codificação orientado a objeto também, utilizando a linguagem PHP. Só que quando você fala, né, utilizando a linguagem PHP, né, a gente tem que separar os lados, né, do cliente e servidor, ok? Então, do lado do cliente, né, a gente vai utilizar bastante o CSS, que é o que a gente utiliza hoje em dia na web para estilizar a sua página, tá? Então eu vou mostrar, por exemplo, um padrão aqui, né? A página já está pronta, eu vou mostrar e vou explicar para você que você pode fazer isso, ou seja, confeccionar a sua página com o CSS, tá? Que é, na verdade, uma linguagem aí de folhas de estilo, ok? Para que você consiga, então,
e ir, né, de fato, construindo a interatividade do seu sistema com o usuário final. Então, na web, né, você, por exemplo, utilizar sistemas responsivos, né? Então, hoje em dia você não tem como fugir muito de algumas tecnologias, de alguns padrões da atualidade. Vamos lá para o quadro, então, de novo. Então, vou falar de uma forma geral das ferramentas. Outra coisa, o banco de dados que eu vou trabalhar é o MySQL. MySQL, ok? É bem bacana você utilizar MySQL com Java também, né? Então, tem as bibliotecas de comunicação, tá? Específicas para você comunicar o MySQL com o Java. Então, você vai baixar um arquivinho .jar lá, se for o caso. A gente não vai precisar disso, porque a gente vai utilizar nativamente aí, o MySQL mesmo, ok? Para trabalhar, né, com a parte técnica do banco, eu vou utilizar o Workbench, ok? Então, é um outro software aí para a gente mexer no banco. Então, a gente vai colocar aqui... E isso aí já entra aqui na parte de configuração do ambiente também. Então, vai utilizar o MySQL Workbench. Tá? Workbench, então, é a interface gráfica para você trabalhar com o MySQL. Seria a IDE da parte gráfica, tá? Tem a possibilidade também, se você quiser, trabalhar com o Command Line Client, tá? Que não é uma interface gráfica, tá? É uma interface em linhas de comandos, só que você consegue também executar, você consegue criar procedures, triggers, tables, views, tá? E você consegue também utilizar a linguagem SQL nesse Command Line Client. Então, ele já vem junto quando você faz a instalação do pacote do serviço do banco, que é o MySQL, tá? Aí, o que eu fiz? Baixei o Workbench, tá? Então, é super fácil. Todas essas ferramentas que eu estou citando, que eu vou mostrar na parte prática dessa disciplina, é super tranquilo. São todas ferramentas free, ok? Então, você consegue fazer... o download, fazer a instalação e deixar no seu dispositivo aí, tá? Não tem, é claro que existem versões trios, mas também tem as versões aí full e você não paga nada para você utilizá-las, tá? Vamos lá para o quadro. Então, acho que eu falei, né, das tecnologias que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos utilizar HTML5, nós vamos utilizar CSS, nós vamos utilizar PHP, MySQL, tá? E o Workbench para trabalhar a parte gráfica aí do banco. Esqueci de falar do Champ, tá? O Champ, porque como a gente vai trabalhar com aplicação web, a gente precisa de um servidor web. E aí a gente vai utilizar esse carinha aqui que é o Champ, que eu chamo ele de um aglomerado, né? Porque na verdade ele é um pacote de serviços aí, que inclusive tem o servidor, tá? Então, qual é o servidor que já vem instalado junto com ele aí? É o Apache, ok? Então, o servidor web que a gente vai utilizar na prática aí é o Apache. O que o Apache vai fazer? Ele vai transformar a sua máquina em um servidor web. Então, quando você for acessar a página dinâmica que você construiu, você vai colocar lá o localhost, ou então 127.0.0.1, tá? E aí você já, dentro da pasta htdocs, que quando você instala o Champ na sua máquina, ele vai criar lá dentro se for o Windows, né? Lá dentro do C raiz, ele vai criar lá o Champ. Dentro do Champ ele tem a pasta htdocs, vou mostrar isso aí na prática para você depois. E dentro dessa pasta você já vai começando a criar as suas páginas. Perfeito? E aí eu vou mostrar para você também como é que a gente vai acessar essa página aí. Vamos lá no quadro mais uma vez, falando mais um pouquinho ainda das ferramentas. Nós temos um outro tipo de visualização do banco de dados no browser, tá? Que é o PHP MyAdmin. E aí a gente abre uma outra aba lá, com o acesso da mesma pasta dentro do htdocs, você consegue também acessar ele via browser, tá? Depois eu vou mostrar isso daí também. Bom, então falamos um pouquinho aí, né, dessas tecnologias. Então você já está sabendo que o sistema, né, o projeto que a gente vai trabalhar se trata de um e-commerce aí, ó. O banco está aqui para você, MySQL, tá? Banco de dados do sistema, perfeito?
E aí a gente vai atacar aqui o funcionamento do e-commerce. Então, primeiramente, né, nessa parte aqui que eu falei, né, do banco de dados do sistema, então nós temos uma base de dados ali que eu vou mostrar para você todo o processo de pensamento, de construção, tá, que eu levei para construir a estrutura desse banco. É um banco de dados simples, tá, mas ele tem ali pelo menos 5 tabelas, todas relacionadas. Então, trata-se de um banco relacional. Tá? Não é banco orientado a objetos, é um banco relacional. Perfeito? Então, nós temos ali 5 tabelas relacionadas. Então, eu quero explicar essa modelagem para você, explicar toda essa parte do relacionamento para você entender como as tabelas estão se conversando, como elas estão relacionadas, como elas estão fazendo devidamente essa comunicação. Tá? Então, eu quero passar por esse processo aí com você. É bem tranquilo para que você entenda a estrutura do banco de dados, tá? A estrutura da base de dados criada. Lá no quadro novamente, e aí a gente vai, né, depois do banco explicado o banco, né, eu vou explicar, por exemplo, a modelagem para você, aí a gente chega nessa parte aqui do e-commerce em si. Então a gente vai ver a página funcionando efetivamente. Vamos fazer, por exemplo, algumas compras. Eu quero mostrar para vocês também a funcionalidade do controle de estoque, tá? Que a gente tem que estar implementado, tá? Então assim, você vai ver lá que dentro da base de dados, a gente vai ter, por exemplo, cadastro de cliente, né? A gente vai ter cadastro de produto. O produto ele está dividido em 2 tabelas complementares, que é a marca e a categoria. Tá? Então, o produto para você cadastrar ele no sistema, ele tem que ter primeiro uma marca e uma categoria. E o relacionamento desse cadastro está pronto. Quer dizer, então isso implica algumas regras de cadastro e de exclusão também de informações do banco. Eu não consigo cadastrar um produto sem que antes ele já tenha uma marca e uma categoria. Por que isso? Por causa do relacionamento. São as chaves estrangeiras, né, que fazem toda essa ligação, essa validação, na verdade, essa imposição de restrições na hora que você está colocando a informação no banco. Isso, é claro, vem para proteger aí, né, essa parte aí dos dados, né, da informação que é tão importante para as organizações. Perfeito? Então a gente vai estar vendo essa parte aí de relacionamento do banco. Aí sim, aí o foco maior é na etapa de pedido de compra. Então como é que vai funcionar? Basicamente, o seu cliente ele vai acessar a sua página, vão ser listados os produtos que você vende, ele vai escolher qual ele quer comprar, vai ver o preço ali, escolhe quantos itens daquele produto ele quer comprar e vai adicionar no carrinho. Então vai ter a página do carrinho de compra também. Você vai ver, vai ser bem bacana, você vai gostar aí. Né? É um exemplo assim simples, mas ele até que pelo menos essa parte de pedido de compra, ele é completinho, tá? O intuito aqui não é mostrar, por exemplo, um design, tá? Mesmo porque eu não sou dessa área de interface gráfica, né? Então nós temos uma outra disciplina dentro da nossa área que chama-se IHC, que é interface homem-computador. Daí ele vai trabalhar, por exemplo, cores, tá? Quais são a parte de ergonomia de tela, ergonomia de interface. Por favor, tá? O que eu vou mostrar para vocês é uma interface singela, porém funcional. A gente vai dar ênfase, então, no back-end, que é a parte lógica, tá? Então, nós temos o front-end, o back-end e o full stack. É claro que todo mundo quer ser um full stack, para você trabalhar tanto em uma coisa quanto na outra, tá? Mas, se eu puder te dar um conselho, escolha uma para você ser especialista. E com o tempo, quem sabe, né, você possa ser também um full stack. Ou seja, né, o cara que cobra o escanteio, corre para cabecear e marca o gol. Vamos lá no quadro mais um pouquinho. Então, como eu estava comentando, eu vou explicar todo esse processo aí de funcionamento, né, do sistema que eu criei, tá? É um sistema didático, tá? E aí vamos lá para as funções de controle das operações. Então eu vou abrir um pouquinho o código para você, vou mostrar alguma coisa ali dentro do PHP, quais são as funcionalidades que nós temos, né, inseridas então dentro deste contexto.
E aí a gente vai encerrar o curso, como essa é a última disciplina, né? Então, provavelmente na última aula aí a gente faça uma revisão dos conteúdos, não uma revisão do conteúdo, né? A gente fale ali um pouquinho de tudo que a gente já viu nas outras disciplinas, né? Nessa disciplina, e espero também contribuir aí para o seu aprendizado, tá ok? Novamente aí, né, esse esquema, né, que nos persegue, né, o foco agora é na etapa de projeto e implementação, tá vendo que bacana? Então, agora eu coloquei em segundo plano, novamente, as outras atividades que não são nem projeto e implementação, então tá aqui, ó, continua aparecendo aqui análise de requisitos, análise de sistemas, né? A parte de teste aqui está dentro aqui da etapa 4, mas está em segundo plano também. A implantação e a manutenção. Só que o foco agora é no projeto. Por que é no projeto? Porque nessa etapa aqui é que você define a estrutura de banco, você escolhe a linguagem do banco, ou seja, qual banco que você vai utilizar. Então, o database é escolhido aqui nessa etapa e também a LP, que é, na verdade, aqui a nossa linguagem de programação, tá? É tudo escolhido nesta etapa. Perfeito? Então é isso. Considerações, né? Na próxima aula a gente já vai começar aí a mostrar as ferramentas desse sistema de e-commerce aí para você, né? Na prática, ok? Bom, vou ficando por aqui. Um grande abraço, espero você então na próxima aula. Até lá!